A família Moto G7 cresceu em 2019, agora oferecendo 4 modelos ao consumidor, cada um voltado a um tipo de público diferente. Mas há 2 modelos que são bastante parecidos e vale a pena analisar juntos: o básico Moto G7 e o modelo mais caro, o Moto G7 Plus. Ambos possuem praticamente o mesmo design e aqui vamos trazer as principais diferenças entre eles, ao mesmo tempo em que avaliamos se vale a pena. Começando pela caixa e acessórios, as embalagens são diferentes, com o Moto G7 Plus vindo em uma caixa mais elegante, o que faz sentido uma vez que a ideia da Motorola é levá-lo a uma categoria um pouco acima dos intermediários mais simples. A gente até já pode considerá-lo um intermediário premium. Mas os acessórios são praticamente os mesmos: extrator da gaveta de chips, capinha, manuais, fones de ouvido estéreo, cabo de sincronização e carregador Turbo Power. Porém, o G7 Plus tem um carregador ainda mais poderoso, de 27 watts, que promete carga de 0 a 100% em menos de 1 hora. E o cabo de sincronização tem as 2 pontas no tipo USB-C. Mas o design dos aparelhos é basicamente o mesmo. A aparência é igual e as dimensões também são as mesmas, com a espessura quase nada mais grossa no modelo Plus, que também é 4 gramas mais pesado. Outra diferença é a presença do flash Dual LED no modelo mais caro. Mas ambos trazem a câmera traseira dupla, leitor de impressão digital centralizado na traseira, corpo de metal nas laterais e vidro na parte da frente e atrás. Nas laterais temos os botões de energia e volume do lado direito e no topo gaveta de chips com 3 slots, sendo 2 para cartão de operadora e mais um para o micro SD. Na parte inferior, entrada USB-C, saída de som e o conector de fone de ouvido. A parte frontal traz a tela 19:9 com nota em gota, essa espécie de triângulo de ponta cabeça onde fica a câmera de selfies. Acima do sensor, bem colado na lateral, há outra saída de som, de chamadas apenas no G7 e também de áudio no G7 Plus. As bordas são bem pequenas, mas ainda temos o nome da Motorola no queixo dos aparelhos. Os dois têm as laterais da parte traseira levemente curvas e oferecem boa pegada. O acabamento em vidro é mais escorregadio, mas a capinha protetora já vem na caixa, então você pode usar desde o dia 1 se assim preferir. As cores disponíveis são outra diferença: o Moto G7 pode ser encontrado na cor branca ou preta, enquanto o G7 Plus tem azul e vermelho. Os Moto G7 e G7 Plus trazem tela IPS LCD de 6,24 polegadas, pouca coisa maior que o display do G7 Power. A resolução é Full HD, sendo esses dois os aparelhos com melhor definição de imagem da família este ano. A imagem é boa, mas o G7 Plus tem uma calibragem mais fria, com brancos até um pouco mais azulados. Isso é perceptível na comparação tanto com o Moto G7 quanto com o G7 Power e o G6 Plus. Nada que vai te incomodar, claro, dá para usar o dispositivo tranquilamente assim. O brilho é baixo, e isso vale para os 4 modelos. No G7 e G7 Plus, nossa calibragem de 200 lux fica em cerca de 80% do brilho total. Dá para alcançar um nível mais alto em ambientes mais iluminados se você mantiver o brilho adaptável ativado, como já vem por padrão. Mas não é nada demais, ficando sempre abaixo dos 600 lux. E é um pouquinho mais alto no G7 Plus. O brilho mínimo ao menos é bastante confortável para usar o dispositivo no escuro. A qualidade de som é boa, com graves e agudos dentro do esperado para dispositivos intermediários. O volume não é muito alto, mas pelo menos não perde tanta qualidade no máximo. O hardware já traz mais diferenças entre esses dois dispositivos. Ambos trazem 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, mas a plataforma da Qualcomm é diferente. Mesmo assim, pouca coisa. Enquanto o Moto G7 traz o Snapdragon 632, o G7 Plus já tem o 636, com processador pouca coisa melhor e chip gráfico mais potente. E apesar de apresentar pouca diferença em hardware, com processador bastante parecido, o Moto G7 teve dificuldade em manter o jogo Pokémon GO aberto na segunda volta do nosso teste de velocidade, coisa que não ocorreu com o G7 Plus. Assim, o modelo mais caro acabou apresentando um resultado mais rápido, mesmo com a primeira volta um pouco mais lenta. A diferença nos benchmarks não é grande coisa, cerca de 10 mil pontos de vantagem para o G7 Plus no AnTuTu. Mas essa distância não foi sentida nos jogos. Os nossos testes com o Asphalt 9 deram ótima taxa de quadros, assim como o Street Fighter 4, que costuma mesmo ficar em torno de 20 FPS em todos os dispositivos, mesmo os top de linha. PUBG Mobile, por fim, também ficou na mesma taxa em ambos os aparelhos, de 25 FPS. O jogo só permite a configuração de gráficos balanceado com FPS médio. Com bateria de mesma capacidade, hardware e configurações do display parecidos, a gente esperava tempo de uso próximo. E realmente foi o que aconteceu. O tempo que ambos aguentaram em nosso teste de bateria foi praticamente o mesmo.
fechando em cerca de 13 horas com uma sobra de 4% para o Moto G7 e 3% para o G7 Plus. Tempo suficiente para um dia de uso moderado. A diferença aqui fica na recarga. Com um adaptador de parede mais potente, o Moto G7 Plus realmente foi de 0 até 100% em menos de uma hora, fechando em até menos de 50 minutos na nossa contagem. Isso pode variar dependendo da corrente elétrica em sua casa e outros fatores, mas a média de 55 minutos da Motorola é bastante plausível. Algumas vezes vai demorar um pouco mais e em outras vai ser mais rápido que isso. Já o Moto G7 levou um pouco mais de 1h30, mantendo a média de seus antecessores com Turbo Power. O conjunto de câmeras é mais uma diferença entre esses dois modelos. O G7 Plus oferece um pouco mais com sensores mais potentes, além de estabilização ótica e gravação em 4K na câmera frontal. É isso mesmo, selfies em 4K. No geral, essa diferença não é tão evidente a olho nu. Em ambos as fotos tendem a ficar super expostas, então recomendamos que você faça alguns pequenos ajustes antes de tirar fotos, principalmente quando há muita luz e elementos muito claros na imagem. Como era de se esperar, o G7 fica atrás com pouca luz, inclusive com bastante dificuldade em focar os objetos dependendo do nível de luminosidade. O G7 Plus entrega resultados satisfatórios, mas poderia ir melhor para um aparelho que tem nas fotos com pouca luz um de seus principais atrativos de marketing. O modo retrato surpreendeu positivamente com um bom nível de acerto para dispositivos intermediários. Você ainda pode escolher o nível de desfoque tanto na hora de tirar foto como posteriormente pelo editor de imagem. E mesmo com uma câmera só, também é possível usar esse modo nas selfies, com resultado também satisfatório. Os aparelhos conseguem identificar relativamente bem a pessoa ficar focada e separá-la do cenário, inclusive sem borrar muito outras partes do corpo, como já vimos alguns dispositivos de outras marcas fazerem. A cor em destaque também foi mantida, mas aqui o recorte já fica mais aparente, com uma borda em volta do objeto dependendo do tipo de cenário. A Motorola também manteve os recursos Cinema Graph e recorte, já vistos em aparelhos da marca antes e sem novidades aqui. Esses recursos são mais para experimentar e se divertir, e ainda estão longe do ideal. Em vídeo, a estabilização ótica do G7 Plus fica perceptível com a imagem bem menos tremida na gravação, mas aqui vemos de novo o excesso de exposição em áreas mais claras. Na frontal, a possibilidade de filmar em 4K põe novamente o G7 Plus à frente. O áudio tem boa qualidade, sendo bem limpo e audível. Teste com a câmera frontal do Moto G7, que grava só em 1080p. Teste da câmera frontal do Moto G7 Plus. Vídeo do Moto G7 com pouca luz. Gravação de vídeo do Moto G7 Plus com pouca luz. A Motorola continua a entregar poucas modificações visuais no Android, com um pai bastante parecido com o que vemos na linha Pixel e smartphones Android One. Há recursos extras como os gestos da Motorola, com atalhos para câmera e lanterna principalmente. E também tem recursos de tela incluídos pela fabricante, tudo reunido no App Moto, fácil de usar e configurar. A linha Moto G7 também oferece o desbloqueio pela digital na parte traseira, incluindo o acesso às notificações pelo sensor. E também tem um desbloqueio facial que testamos e é bem rápido, mas menos seguro como o próprio sistema alerta. Existe pouca diferença do Moto G7 para o modelo Plus, que não justifica o preço tão mais alto de R$300, considerando os valores sugeridos pela Motorola. Ainda assim, o modelo mais caro acaba sendo mais atraente por oferecer estabilização ótica na câmera, que melhora bastante a qualidade das imagens, seja para foto ou para vídeo, além de trazer um carregador mais rápido, que faz a carga em menos de uma hora. O desempenho, pelo que vimos, acaba sendo equivalente, bem como a autonomia de bateria. Enfim, fica a recomendação para você aguardar um pouco até que os preços no varejo caiam. Mas são dois bons aparelhos para a proposta, e uma queda de 20% nos preços de lançamento, que é de R$ 1.600 e R$ 1.900 respectivamente, já os coloca em valores bastante justos. Pontos fracos são a autonomia de bateria e a tela com brilho baixo. Já os pontos fortes são o design elegante e atual, os espaços para 2 chips de operadora e um cartão de expansão, e a boa otimização do software, além da câmera com estabilização ótica no caso do Moto G7 Plus. E aí, você concorda? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. E aproveita para dar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. E corre lá para a descrição para ver link com ofertas por esses aparelhos e também a matéria completa em nosso site, com mais detalhes sobre cada um. Eu sou o Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.